E aí, Vitor Gomes? Fiquei sabendo que você que vai editar esse vídeo. Não vou te dar motivos pra me zoar no vídeo de hoje, parça. Será que tá coisando? Espero que não. Não me dou bem com essa lapela aqui. Não consigo colocar direito. Não sei se tem um jeito certo na realidade. Salve, fiel! No vídeo de hoje, como vocês bem observaram pelo título, eu estou aqui pra gente falar sobre os 5 maiores sufocos que o Corinthians passou na Copa do Brasil. Nada mais justo, né? Porque o Corinthians vai fazer sua estreia aí na Copa do Brasil 2020, na primeira fase contra o Salgueiro, time lá do Pernambuco. Sabe aquele jogo que você sente assim que, sabe? Você sente que o clima não é dos melhores. Então, por isso a gente resolveu trazer essa pauta pra gente relembrar outras 5 vezes que o clima tava desse mesmo jeito, o Corinthians passou um sufoco, mas conseguiu se classificar para a fase seguinte da competição. Então, bora lá! Em quinto lugar, nós temos Corinthians e Ferroviário em 2019. Esse jogo também era da primeira fase. Para quem não se lembra, aconteceu lá em Londrina, no estádio do Café. O Corinthians, né, vitorioso, depois de um derby ali, venceu o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque. Chegamos como pro jogo, né? Daquele jeito que a gente tá acostumado. Aí aqui vem o BO. Corinthians ficou atrás 2 vezes no placar. Uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo. Quem fez gol? Gustavo, as 2 vezes. No primeiro tempo empatou, no segundo novamente. Esse empatezinho aí em 2-2 foi o suficiente para o Corinthians avançar de fase, né? Graças ao regulamento da Copa do Brasil, que acaba beneficiando os clubes de maior expressão. Em quarto lugar, Corinthians e 13, em 1999. Eu não era nem nascida nesse jogo, mas ele tá aqui por um motivo e quem conhece a história já sabe por quê, né? Bom, esse jogo pertencia à segunda fase da competição. O Corinthians era aquele Corinthians, né? Do Rincon, do Marcelinho, do Edilson, do Vampeta e que burrinha. E que acabou empatando aí com o 13 em 2-2 no jogo de ida. Bom, o jogo de ida foi lá e aí o jogo da volta foi no Pacaembu e foi uma noite de sofrimento. O Corinthians precisava ganhar ou empatar em até um gol para conseguir a classificação. E aí os paraibanos abriram 2-0. Como que deve ter ficado o coração de quem estava no Pacaembu nesse momento? O Corinthians conseguiu um empate na metade do segundo tempo com Vampeta e Marcelinho. Com a repetição do placar do jogo de ida, né, 2-2, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, a classificação foi decidida nos pênaltis. O Corinthians levou a melhor, só o Vampeta desperdiçou o pênalti, Dinei, Rincon, Marcelinho e Silvinho balançaram as redes. O 13 desperdiçou 2 cobranças, uma foi para fora e a outra que o Ney defendeu. Em terceiro lugar, nós temos um pouquinho mais antigo ainda, Corinthians e Remo em 1996. Esse já não era nem primeira fase, nem segunda fase, já era oitavas de final. No jogo de ida, um 0-0 em casa, aquele joguinho bem morno, né? Um empate sem gols, ou seja, ficou tudo pro jogo da volta. E ignora esse I que eu fiz, não sei porque eu fiz isso. O Corinthians então viajou até Belém do Pará, precisando da classificação. Uma vitória ou um empate já faria com que isso acontecesse. Nesse jogo, o time não pôde contar com o goleiro Ronaldo e nem com o zagueiro André Santos. Depois de um 0-0 no primeiro tempo, o clima chegou a esquentar no vestiário. Num claro desentendimento, o Edmundo chegou a chutar a porta. E aí, só para melhorar a situação, no segundo tempo, o Remo abre o placar. Como que o Corinthians conseguiu a classificação? Com um gol contra. A partida já estava assim caminhando para o fim e aí o Castor, aos 47 do segundo tempo, marca um gol contra a própria equipe e o Corinthians consegue a classificação. Em segundo lugar, esse mais recentemente, Corinthians e Brusque em 2017. Jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O Corinthians vinha de uma vitória num clássico em cima do Santos na Arena e aí foi lá para Santa Catarina para jogar contra o Brusque. E aí, um jogo ruim e um empate sem gols no tempo normal
levou a decisão para os pênaltis. Novamente, o Corinthians, como sempre, né, fazendo o torcedor sofrer bastante. E assim, a gente não tinha recordações nem um pouco boas de disputa de pênaltis, porque nos últimos anos não deu bom, rapaziada. O Corinthians tinha perdido as últimas 4 decisões nos pênaltis, né? Grêmio em 2013, Palmeiras em 2015, Audax em 2016 e no mesmo ano, em 2017, para o São Paulo em janeiro. Então, apesar do início ruim, com direito a Jadson em sua estreia, perdendo o pênalti, o Corinthians manteve a tranquilidade, acertou todas as outras batidas. Giovanni Augusto, Maicon, Fagner, Jô e Romero garantiram aí a ida e a classificação do Corinthians para as próximas fases da Copa do Brasil. O que ajudou bastante foi a equipe da casa ter errado 2 batidas, né? Uma foi no travessão e a outra foi para fora. Em primeiríssimo lugar, temos Corinthians e Cianorte em 2005. Jogo da segunda fase, e esse aqui começa como? Daquele jeito, né? O Corinthians no jogo de ida levou logo um 3-0 fora o baile, isso lá no Paraná, né? Ou seja, em casa o Corinthians ia precisar vencer por 3-0, ou seja, o Corinthians ia precisar vencer por uma diferença de 4 gols, isso sem levar nenhum, né? Por isso, na noite de 6 de abril de 2005, com o Pacaembu quase lotado, o estádio quase foi abaixo quando Carlitos Tevez abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Ou seja, faltavam 2 gols para o Corinthians levar a decisão para os pênaltis, né? Faltava quando o Cianorte empatou o jogo. Gol irregular, né? Porque tava meio time impedido, então a gente precisava fazer aí mais 4 gols. No final do primeiro tempo, o Roger fez 2-1. E aí no segundo tempo precisava voltar com tudo e o Corinthians voltou com tudo mesmo. Aos 7 minutos já tava 4-1 pro Timão, gol do Roger e do Carlitos, mas não era o bastante, né? Faltava um. E aos 34 minutos, gol do Gustavo Neri. Goleada por 5-1 em cima do Cianorte, time que tinha só 3 anos de existência, e o Corinthians conseguiu fugir aí de uma eliminação que parecia inevitável depois daquele 3-0 no jogo de ida. Bom, a nossa caminhada então na Copa do Brasil 2021 se inicia na quarta-feira contra o Salgueiro e vamos ver se o Corinthians vai conseguir espantar a zebra mais uma vez e passar para a segunda fase da competição. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e comenta aqui embaixo qual desses 5 jogos foi o mais inesquecível para você, beleza? É isso, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. É nóis, tamo junto e vai Corinthians! É os motoboy entregando marmita aqui na horário de almoço, tô com maior fome, aliás.